Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre a Idade Antiga. A Antiguidade, como também é conhecida, se divide em duas partes. A Antiguidade Clássica ou Ocidental, que se trata dos gregos e romanos, e a Antiguidade Oriental. Nós iremos abordar especificamente nesse vídeo sobre a última que eu citei agora. Quem eram os povos da Antiguidade Oriental? Aonde eles se localizavam? O que eles faziam? Isso e muito mais nós iremos abordar no vídeo de hoje. Então fica de olho, porque a história não para. Então, pessoal, é na Antiguidade Oriental que nós temos o surgimento das primeiras civilizações organizadas do nosso planeta, sendo elas o Egito, a Mesopotâmia, os hebreus, os persas e os fenícios. São esses os 5 povos principais que viveram na Antiguidade Oriental. E antes de começarmos, vamos falar as características gerais de ambos. Primeiramente, todos eles se localizam no que nós denominamos crescente fértil. Por que tem esse nome? Pois é uma faixa de terras que possui um formato em lua crescente e fértil, pois é uma região rodeada de vários rios e de solos férteis para cultivo. E esses rios impactam diretamente na vida de cada um desses povos. O Egito localiza-se às margens do rio Nilo, os fenícios e hebreus às margens do mar Mediterrâneo e também do rio Jordão. A Mesopotâmia, que significa entre rios do alfabeto grego, está localizada entre os rios Tigre e Eufrates, além dos persas, que localizam-se no que hoje nós chamamos de Golfo Pérsico. Além do mais, as características em comum desses povos não acabam por aqui. Olha só, eles praticavam um modo de produção asiático, que também era conhecida como a servidão coletiva. E como é que isso funcionava? As terras daquela região pertenciam ao rei, ao poder maior. E com isso, para que eles pudessem usufruir dessas terras, era necessário pagar impostos. E esse pagamento podia ser feito de diversas maneiras. Em alguns casos, eles davam parte de sua produção para o rei, e com isso eles poderiam usufruir dessas terras, ou até mesmo eles serviam como a mão de obra para determinada construção e assim poderiam utilizar daquele terreno. Além do mais, todas elas eram sociedades hidráulicas. Como eu disse, elas estavam à margem de vários rios e com isso elas investiam pesadamente na ampliação das suas áreas produtivas. E como que isso era feito? Com a construção de diques, represas, canais de irrigação, entre muitos outros. Além do mais, esses eram povos politeístas, ou seja, acreditavam em várias divindades, com exceção somente dos hebreus, que eu vou explicar mais tarde por quê. Agora, vamos falar especificamente sobre cada um desses povos, começando pelo Egito Antigo. O Egito viveu 2 fases. A primeira delas foi o período pré-dinástico. Nesse período, nós temos a fase nomástica, onde surgem os primeiros aglomerados ao longo do rio Nilo. E depois, diante da necessidade de mão de obra, para que pudessem ser executadas as obras hidráulicas, das quais eu citei anteriormente, houve uma necessidade de se dividir o Egito em Baixo e Alto Egito. Depois disso, nós temos o período dinástico. A palavra dinástica vem de dinastia, de família, aquela família que está no poder. E quando o rei Menes obtém conquistas militares e unifica o Alto e o Baixo Egito, nós temos o início do Império Egípcio, onde quem comandam são os faraós, a autoridade máxima, a divindade máxima, se tornam os faraós. E daí nós temos uma sociedade que se torna estamental, ou seja, elas têm uma pirâmide social definida, sem mobilidade alguma, como vocês podem ver. Embora o faraó estivesse no topo da pirâmide social do Egito, é importante frisar que o Egito foi a única sociedade matriarcal do período. Isso mesmo, diferentemente das outras sociedades da Antiguidade Oriental, onde a mulher não tinha espaço e era totalmente submissa ao homem, no Egito a mulher tinha um papel de destaque sim. E isso acontece por quê? Embora os faraós fossem considerados divindades, os primogênitos que assumiriam o trono são frutos do ventre de uma mulher, e por isso ela ocupou um espaço de muito destaque até mesmo na política do Egito, como foi o caso da rainha Hatshepsut, que se tornou a primeira mulher a se tornar a faraó do Egito.
Quanto à economia do Egito dinástico, ela era bastante dinâmica. A sua base, de fato, era a economia agropastoril, as plantações de papiro, por exemplo, que aconteciam às margens do rio Nilo. Mas um outro setor tinha muito papel de destaque nesse período, que foi o do comércio. As atividades comerciais eram sim bastante intensas no Egito Antigo. Além do mais, vamos falar sobre a religião. A religião do Egito dinástico, ela era politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. E esses deuses eram antroposomórficos. Palavra estranha. O que isso significa? Antro significa homem, zo significa animal. Então eles cultuavam imagens de homens, mas geralmente com cabeças de animais. Deu para entender mais ou menos? Agora, vamos falar sobre a Mesopotâmia. Essa região que se localiza entre os rios Tigre e Eufrates e que hoje corresponde ao Iraque. Enfim, essa região teve diversos povos notáveis, dos quais destacaremos 5. O primeiro deles são os sumérios. Sim, eles mesmos habitavam essa região e foram os responsáveis pela invenção da escrita cuneiforme. Além do mais, ficaram notáveis pela construção dos seus belos zigurates, como vocês podem ver a seguir. Depois, nós temos os acádios, que formaram um primeiro império da Mesopotâmia. Isso após vencerem os sumérios depois de intensas batalhas pelo domínio da região. Também viveram ali os povos amoritas, que ficaram conhecidos como os babilônicos. Eles também se notabilizaram pela formulação do Código de Hammurabi, que foi o primeiro código de leis da humanidade e que foi inspirada na lei de Talião, que dizia o quê? Olho por olho, dente por dente. Depois deles vieram os assírios, que se destacaram pela grande expansão territorial que desempenharam à custa de muito sangue e crueldade nas suas batalhas. Por fim, temos os caldeus, que ficaram conhecidos como neobabilônicos. Eles tiveram como grande rei o notório Nabucodonosor, que, apaixonado pela sua mulher, lhe deu de presente, olha só, os jardins suspensos da Babilônia. Só isso, o que hoje é uma das maravilhas do nosso mundo, não é mesmo? Além do mais, eles ficaram conhecidos pelo cativeiro hebraico, pois o rei Nabucodonosor trouxe à força da Palestina os hebreus para que trabalhassem como escravos na Babilônia. Agora, vamos falar sobre os hebreus. De início, eles já se destacam e se diferenciam por inaugurar um novo tipo de fé, uma fé baseada no culto a somente um único Deus. Ou seja, eles eram povos monoteístas. Mono, um, poli, vários. Daí está a diferença deles para os outros povos. Além do mais, eles viviam na região chamada Palestina. Inicialmente, eram divididos em várias tribos, depois foram unificados. Só que, posteriormente, eles acabam sendo escravizados e levados até o Egito. Daí, ocorre o Êxodo, onde Moisés acaba liderando o plano de fuga deles do Egito, e quando eles retornam para a Palestina, eles são pegos novamente, dessa vez pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Ou seja, eles passaram praticamente a Idade Antiga inteira numa espécie de diáspora, só correndo desse pessoal. Além do mais, eles criam o Pentateuco, que é a reunião, a junção dos 5 livros do Antigo Testamento, que dá origem à Torá, a Bíblia hebraica. Por fim, vale destacar que a religião hebraica serve como base da origem às outras 2 formas de religião, o cristianismo, muito comum aqui no Brasil, e o islamismo, comum em países árabes. Agora, vamos falar sobre os persas. Quando nos vem eles à cabeça, nós comumente nos lembramos de um vasto e longo império que foi construído. E, de fato, isso aconteceu devido ao militarismo expansionista executado por diversos de seus reis notáveis, como, por exemplo, Ciro I, Dário I, Dário II, Xerxes II, entre muitos outros, que tornaram o Império Persa um dos maiores da humanidade. Além do mais, para administrar com maior facilidade esse terreno tão vasto, eles criaram os atrápias, que auxiliaram e muito na administração desse império. Além do mais, o profeta Zaratustra, que era persa, inaugurou um novo tipo de religião, o zoroastrismo, que era baseado na dualidade entre o bem e o mal. O deus do bem, Mazda, e o do mal, Iramã. E isso também serviu de base até para o que nós vemos hoje no cristianismo.
Por fim, chegamos aos povos fenícios, eles que habitavam a região que hoje corresponde ao Líbano e ao Israel, às margens do mar Mediterrâneo e ao longo do Rio Jordão. O que acontece? Eles se destacaram principalmente porque eles começaram a grafar o som. E quando eles começaram a grafar o som, eles criaram o alfabeto. O alfabeto que nós conhecemos hoje é derivado do alfabeto criado pelos fenícios. Era um alfabeto fonético, baseado no som das palavras. E isso surgiu de uma necessidade de comunicação para padronizar a língua falada ali no Mediterrâneo. Pois, vale destacar que eles eram um povo que comercializava e muito através do mar. Ou seja, eles eram grandes navegadores ao longo do mar Mediterrâneo, construindo embarcações muito tecnológicas para o período até então. Então lembre-se, fenícios, navegadores, comerciantes e criadores do alfabeto fonético. Enfim, galera, a aula hoje é essa e se liga porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre a Antiguidade Ocidental. Muito obrigado!